Olá, alunos do 7º ano, professor Hayato aqui, trazendo a nossa nova aula de hoje, raiz quadrada exata de números inteiros. Esse assunto, ele é o inverso do assunto anterior, que é a potenciação. Então, vocês precisam, primeiro, compreender potenciação, para que a gente possa compreender a radiciação, né, que é o assunto de hoje, de raiz quadrada. Nós vamos trabalhar apenas raiz quadrada. Então, vamos ver que raiz quadrada exata de um número positivo é um número inteiro positivo, que elevado ao quadrado resulta no número inicial. Vamos ver o que significa isso. A raiz quadrada de 16, um exemplo aqui, a raiz quadrada de 16 é o número positivo mais 4. Então, resultado, se eu for calcular a raiz quadrada de 16, o resultado é mais 4. Como é que eu escrevo isso? Nós escrevemos aqui como símbolo, né, de raiz quadrada e colocamos aqui dentro o número que eu vou calcular. Nesse caso é o número 16. Raiz quadrada de 16 é igual a mais 4. Agora, por que é igual a mais 4? É justamente isso que falou aqui no início. Quando eu calcular esse resultado aqui ao quadrado, observe aqui, ó, 4 ao quadrado, vai resultar no número inicial, que é 16. 4 vezes 2 é igual a 16. Então, se eu quiser calcular a raiz quadrada de um número, eu tenho que pensar em um número que eu vou colocar aqui, que quando eu calculo ele, a potência, né? Quando eu calculo ele ao quadrado, vai dar esse resultado aqui. Vou apagar aqui e vou colocar outro exemplo. Vamos lá. Se eu colocar o número 4 aqui, qual é a raiz quadrada de 4? Observe aqui, raiz quadrada de 4, eu tenho que pensar em um número que eu elevar ao quadrado, que vai dar 4. Qual é esse número? Esse número é o número 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, é dessa forma que eu calculo raiz quadrada exata. Existe também o seu oposto, né, que é o número negativo. Eu posso calcular a raiz quadrada de 16, como eu já tinha calculado, mas eu posso calcular menos a raiz quadrada de 16. Olha só, o sinal negativo vem antes. Então, se eu for calcular raiz quadrada dessa forma, então eu vou calcular essa raiz quadrada aqui, que é a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é mais 4. Esse sinal de menos acompanha aqui. Então, se eu tenho menos mais 4, é a mesma coisa de menos 4, porque sinais aqui, quando eu multiplico sinais diferentes, vai dar resultado negativo. Então, se eu tenho um sinal de menos aqui antes da raiz está o sinal de menos. Então, o resultado vai ficar negativo. Vou calcular a raiz quadrada de 16, só que o resultado vai ficar negativo, porque apareceu aqui. Continuando aqui, não existe raiz quadrada para os números como raiz de 10 e raiz de menos 36. Observe, por que nós não vamos ter raiz quadrada desses números aqui? Raiz quadrada exata, dentro do conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números inteiros, que é o conjunto que a gente estuda aqui, nesse momento. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, continuar com outros exemplos. Nós temos a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada exata de 9? Eu tenho que pensar em um número que eu coloco aqui, e quando eu calcular ele ao quadrado, vai dar 9. Qual é o número? Esse é o número 3. Porque 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, vai dar 9. 3 ao quadrado é igual a 9. Eu calculei esse ao quadrado e voltou para o número inicial, que é 9. Agora, observe aqui por que eu não tenho a raiz quadrada de 10 e também não vou ter a raiz quadrada de 8. Uma raiz quadrada exata. Porque qual é o número que eu vou calcular ao quadrado que vai dar 8? Se eu colocar, por exemplo, a pessoa pode imaginar que é o 4. 4 ao quadrado não é 8. Porque 4 ao quadrado é a mesma coisa de 4 vezes 4, que vai dar 16. Então, não deu 8, deu 16. O 3 não é porque o 3 vai dar 9, já passou de 8. O 2 não é porque o 2 vai dar 4. Então, não existe
raiz quadrada exata para o número 8. Raiz quadrada de um número negativo, que aqui no caso menos 25, ou esse aqui, ó, menos 36, também não existe raiz quadrada de número negativo, porque não tem como dar um número negativo. Se eu multiplicar 5 vezes 5, vai dar 25, mas vai dar 25 positivo e não negativo. Se eu multiplicar menos 5 ao quadrado, vai dar igual a 25 também. Então, o resultado não é menos 5, porque menos 5 ao quadrado também vai dar 25 positivo, não dá resultado negativo.